Fala galera, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui de volta, depois aí de uma semana aí meio off aí no YouTube, né? Mas graças a Deus, estamos aí de volta. E a gente está aqui em casa hoje, tá dando até para ver as terrinhas aí. A gente estava até mais cedo aqui olhando aqui os lugares que a gente já passou, né? 16 cidades já, e graças a Deus isso aí dá mais ou menos quase 2% de Minas Gerais. 1,6% aí de Minas Gerais já foi alcançado aí nesse propósito, né? De poder estar indo até a cidade e ministrando ali no centro da cidade uma palavra. Se Deus quiser, até o fim das nossas vidas, nós já deu conta. Claro, quem sabe 80 anos, né? Uma bengalinha lá pregando João 3,16. Isso, João 3,16. Graças a Deus. Hoje amanheceu um dia chuvoso. A gente tinha programado hoje, né, Ismael? Sim. Fala um pouquinho que eu tô falando demais. Uai, começou agora? A gente faz uma programação dos nossos evangelismos devido assim, ao meu trabalho, o trabalho do Jefferson. A gente trabalha em turnos com horários diferentes. Então a gente faz uma programação de um final de semana por mês. A gente sai para evangelizar, que é o final de semana que bate folga sábado e domingo, né? Isso. Geralmente eu tô chegando de manhã, durmo um pouquinho. E nós vai. E a gente sai depois em torno de meio-dia, às 13 horas. E a gente fez essa programação de estar saindo hoje por volta de meio-dia, né? Isso. Só que um pouco antes disso começou a chover bastante. A chuva. E acaba que, como a gente está de moto, né? E a caixa de som, a gente ainda não tem uma proteção para ela. Ia sujar tudo de barro, a gente também ia molhar bastante. E infelizmente, por enquanto, ainda a gente não tem essa condição de estar saindo para evangelizar em tempos chuvosos, né? E a gente sabe que final de ano assim é chuva, né? Sim. Então com certeza aí vai ser menos, né, a frequência das postagens aí de evangelismo nessa época. Por motivo da chuva, né? A gente não tem condição hoje de ter um carro para isso. E se a gente tivesse o carro ficava até mais fácil, mas infelizmente hoje a gente está fazendo com a moto, então fica difícil para nós, mas se Deus quiser, né? Tudo é na vontade de Deus também, né? Eu creio que, sendo da vontade dele, se a gente também for direcionado, até na chuva a gente vai estar indo. Para não falar que a gente é Nutella, né? Até na chuva. Crente Nutella, não sai com chuva. Não sai com chuva, mas é porque fica um pouco complicado. Essa moto minha, o pneu dela já chegou no fim da vida dele. A gente está até vendo aí uma forma de poder estar trocando esse pneu. Mas é tudo na hora de Deus. A gente crê que se for propósito de Deus, mesmo na época da chuva, Deus vendo aí a situação, Ele vai estar nos direcionando para estar fazendo esses evangelismos, né? E até hoje, graças a Deus, todos os evangelismos que a gente fez, a gente vê que foi direcionado por Deus, né? Não foi algo da gente. Os lugares que a gente foi sempre foi lugares que Deus realmente abriu ali o caminho para a gente ir, né? Então, a gente mesmo com chuva assim, a gente fica alegre, né? Por saber que está tudo debaixo da vontade de Deus. Com certeza. Hoje vai ser mais uma conversa aí. Bate-papo, né? E aí? A gente está nesse início de projeto, né, Jefferson? Esse início de projeto nunca é fácil, né? Às vezes a gente fica até desejoso, cara. Eu às vezes fico muito isso latejando na minha mente. Muito desejoso em querer avançar muito, né? Em querer fazer muitas coisas. A gente às vezes até faz umas continhas, né? Se a gente pudesse, se pudesse fazer tanta cidade por dia. Mas nós não conseguimos, a gente tem a nossa vida extra, né? O evangelismo. Então é um início de projeto também que tudo é mais difícil. A gente começou com os nossos próprios recursos e acima de tudo o recurso divino. E assim a gente está indo. Então a gente está indo nessa caminhada dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições. Nós estamos avançando. E desde já a gente agradece, né, Gerson, o apoio de muitos irmãos que estão aqui. Sempre a gente encontra com alguns irmãos que nos agradece. Quero deixar aqui um abraço para o pastor Paulo, trabalha comigo lá. Ele sempre está apoiando a gente. Ele sempre fala, né,
dos evangelistas, dos vídeos que assiste, está sempre orando por nós aí. Agradecer ele aí, pastor Paulo, e muitos outros irmãos, né, que estão sempre nos apoiando aí, sempre que a gente encontra, dá um alô, ó, vi o vídeo lá, tô acompanhando o canal está crescendo, tá ficando benção. Então a gente conta com essa ajuda, né? Principalmente e primeiramente a ajuda da oração, né? Isso. A oração, a luta por nós em oração, porque através da oração as barreiras vão sendo quebradas, as cadeias vão sendo dissipadas e nós conseguimos avançar nesse projeto aí, Gerson. É verdade. A gente, depois que iniciou esse projeto, tanto eu quanto o Ismael, quanto a Bianca, a gente já teve muitas lutas, né? Que é normal, né? Mas lutas que tentam barrar a gente, né? E a oração, ela é muito importante. A oração de vocês que assistem, a oração nossa, para poder esse projeto continuar fluindo da forma que está fluindo. Porque se existe essas dificuldades, é porque realmente é algo de Deus, né? Sim. Porque se fosse algo a favor do mundo, com certeza não estaria caminhando da forma que está, né? Sim, e é interessante falar, Gerson, você já ouviu falar isso também, que evangelismo, missão, não é só quem vai, né? Nós fomos escolhidos dentro desse dom ministerial de evangelismo de ir, mas existem pessoas que estão dentro do dom ministerial e que não vão, mas dão aquele apoio, né? Que é na questão da oração, oferta, apoio, igual na questão do canal. Tudo isso é uma forma de nos apoiar. Então a gente é a turma que vai, mas fica uma turma por trás orando, jejuando, clamando, intercedendo, dando aí a força no canal, no YouTube, fazendo a propaganda do canal, compartilhando os vídeos. Tudo isso é uma forma também de evangelismo. Isso, por mais que a pessoa não venha estar participando assim com a gente, né? Igual a gente ou com a gente, se ela está orando por esse projeto, se ela está de alguma forma contribuindo para esse projeto, com certeza ela está recebendo de Deus a mesma, o mesmo olhar, né? A mesma coisa, que tudo é um conjunto, né? Um corpo. É um corpo que, trabalhando junto, vai fazer com que essa obra cada vez cresça mais. E quem sabe a gente deixa até o convite aí, né? Quem sabe num futuro a gente tendo outras condições, talvez outras pessoas nos acompanhem também nesse projeto, né? De ir também. Não só também estar apoiando, mas de ir, né? Quem sabe lá no futuro Deus vai dar aí um ônibus, vai dar uma van, vai dar uma Kombi. A gente vai conseguir com mais pessoas, né? Fazendo essa obra, abraçando mais pessoas dentro da cidade ali. A gente entende que Deus pode fazer isso também. Pode. Né? Quem sabe daqui a uns tempos já vai com a banda, com música, com tudo. Isso. Não precisa mais da caixa de som passando a música já gravada, mas ter músicos ali tocando, né? Então é um início de projeto que a gente tem uma perspectiva que o Espírito Santo vai alargando ele, né? Vai avançando. E tem coisa que nem ainda passou pela nossa mente ainda, né, que gente? vai acontecer. E que vai acontecer. Porque é interessante a gente pensar, e às vezes, muitas vezes, a gente fala, Deus não me usa, não acontece nada, porque a gente não dá o primeiro passo. Isso. Né? A gente fala assim, não tem recurso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, e a gente nunca dá um primeiro passo para fazer algo para Deus. E é interessante a gente pensar nisso, né? Veio o projeto, Deus deu o objetivo, Deus deu o propósito, começa com o que tem, né? Vai com o que tem. Não, eu tenho só essas condições. Vamos fazendo a obra, porque aí Deus vai fazendo crescer e vai alargando as portas desse projeto. Então, a gente tem essa perspectiva e fé também, né, Jesus? Que coisas maiores vão acontecer, porque a gente só iniciou com o que a gente tinha, com a força que a gente tinha, com os recursos que nós tínhamos em mãos. E já vai. E vamos embora. E aí agora está nas mãos do Senhor de fazer crescer e avançar. Eu creio que é até nisso que entra aquela passagem, né, que fala que os tímidos, né, que a gente não pode ser tímido. Né? Muitas pessoas olham com a questão assim, não, eu tenho vergonha de ir e por causa disso não herdarei o reino dos céus e tal. Mas o tímido, na verdade, é aquele que tem a unção de Deus, talvez para orar pela outra pessoa e não ora por ela, porque ela fica ali retraída, ela cria uma barreira entre ela e o ser usado por Deus, né? Então a gente tem que evitar ser tímidos, né? E tímidos na questão de quê? De não deixar cair na zona de conforto, e sim
tudo que der para você fazer, por mais que você esteja apertado, porque hoje em dia todo mundo está apertado. Sim. Se eu for falar da minha vida, é faculdade, é trabalho, é casa de recuperação, é não sei o que, não sei o que. Se você for falar dos seus turnos, é família, é filho novo, a gente acaba desanimando, né? A gente vai falar, não tem tempo para isso. E é a questão até que você falou dos nossos horários que não bate, né? Cada um trabalha num turno diferente. Então a gente não pode olhar para os problemas. A gente sempre tem que ter aquele olhar positivo, né? É isso que Deus quer, aquele olhar de assim, o que eu posso fazer? Não, isso me impede de fazer. Não, eu tenho isso que me impede, eu tenho aquilo. Se a gente viver nessa nuvem de impedimento, a gente nunca vai fazer nada. E aí você pode falar assim, será que é por isso que Deus não me usa? Na verdade, Deus quer te usar, é por isso que você não é usado, né? É porque você não tem essa disposição de ver um lado positivo, né? A gente tem que procurar isso. Não, eu tô agarrado, mas eu ainda posso dispor 1 hora da minha vida para orar, 1 hora da minha vida para sair, e aí depois é a obra de Deus, né? Essa 1 hora vai aumentando, quando você vê, você está totalmente voltado para a obra de Deus, né? O que tem que começar é aquele início, né? 5 minutos, 10 minutos, 15, quando você vê, você já tem um grande tempo aí que você está doando para Deus e não está interferindo no seu trabalho, não está interferindo na sua faculdade, não está interferindo na sua família, não está interferindo em nada. O que depende é a gente dar esse primeiro passo, não ser tímido nessa questão. Verdade. E aí entra essa questão, já você falou, a questão da prioridades, né? Que quando você vai colocando essas prioridades, é como se fosse uma fila, né? Às vezes a sua prioridade hoje em primeiro lugar é assistir o YouTube. Aí a segunda é Instagram, a terceira é Facebook, a quarta é WhatsApp. Se você for invertendo isso e falar, não, a partir de hoje a minha prioridade primeiro que vai ser ler a Bíblia, segundo orar, terceiro tirar um tempo de evangelismo, o quarto é isso, é aquilo, você vai conseguindo reorganizar a sua vida. Aí a gente vai vendo que tem coisa que a gente estava fazendo que não era importante e nem era prioridade na nossa vida. A gente dava muito valor para algo que não estava acrescentando nada em nós, pelo contrário, estava só gastando o nosso tempo, e aquilo que realmente era o que nós fomos chamados para fazer dentro da nossa missão, a gente não estava fazendo. E foi que às vezes até aconteceu com nós algumas vezes, né? A gente parou por algum tempo na questão do evangelismo, aqui até mesmo na cidade, né? Não estava fazendo nada, até que iniciou esse propósito, né? Esse projeto. Quando iniciou esse projeto, a gente começou a organizar a nossa vida dentro desse projeto, né? Não, vamos tal dia do mês, vamos sair, vamos fazer isso, vamos gravar esse vídeo aqui tal dia. E aí a gente foi organizando e conseguimos entender que tem tempo sim para isso. Que aí a gente foi afastando das outras coisas que às vezes só tomavam o nosso tempo e não agregava valor nenhum na nossa vida espiritual e ministerial, né? Então cabe a nós, fica essa dica aí também, né, Jesus? Para você dar essa reorganizada na sua vida, avaliar qual que é o meu ministério, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, qual é a minha missão, o que eu tenho que fazer, o que eu estou colocando à frente, né, primeiro. Eu vejo isso igual festa. Talvez você tá com essa semana toda cheia. Alguém fala que vai ter uma festa, que você arrumar tempo aí naquela festa. Eu mesmo, muitas vezes já aconteceu isso. Tá com a semana toda cheia, não tem tempo pra nada. Aí convida pra comer um comes e bebe. Na hora parece você que você vai chegar até uns 15 minutos antes pra poder participar ali do parece uma vaguinha na agenda aqui. Então a gente tem que ver essa questão como assim também, né? Eu estava até hoje mais cedo, nós estávamos conversando, né? Questão de sair, de não sair porque estava chovendo. Estava conversando com ele no telefone. E aí eu falando com o Ismael, como é que pode, né? Tudo que é para Deus parece que é mais difícil de fazer. Igual você vai ler a Bíblia, igual eu tenho um propósito de ler a Bíblia, dá um sono, mas dá um sono tão grande. E isso aí não é só você, não é só ninguém, todo mundo. Você vai pegar a Bíblia para você ler muito ou ler algumas páginas ali que você precisa ler, aquilo ali vai dando um sono. E você fica com não, parece que desce um sono na pessoa. Pesa tudo. Aí você vai, pega o celular, o sono some. Eu tô até de vez em quando fazendo essa estratégia. Começou a dar sono, eu chego a olhar pro celular e o sono some, eu vou voltar ali. Mas é um negócio engraçado. Eu falei brincando essa questão do celular, mas é um negócio engraçado. Se você não observar, parece que
é tudo tentando, parece não é, né? É tudo tentando te fazer desviar do propósito de Deus. O que a gente fala que não tem tempo, na verdade, é uma ação do diabo em nossas vidas, tentando nos fazer ficar sem tempo. Porque tudo aquilo que tira o nosso tempo e fala que a gente não tem tempo para Deus, é uma ação do mal. Porque o papel do diabo nessa terra é isso, é o quê? É fazer com que a gente não tenha tempo com Deus e colocar em nossa vida uma montoeira de coisa para tirar o nosso tempo com Deus e fazer a gente viver somente para essa vida passageira nossa. No final você chega no fim da vida e fala, nossa, poderia ter feito tanta coisa e não fiz. Não, para que eu fiz tantas faculdades, sendo que 4 delas eu nunca nem pensei em ser profissional. Não, para que eu trabalhei em 3 empregos e hoje eu não usufruo nada desse dinheiro, quem usufrui é meus familiares. Então a gente tem que criar prioridades. E a maior prioridade nossa tem que ser Deus. Com certeza. E alinhado a isso, já que você disse, o nosso cérebro, ele tende a ir sempre para o mais fácil e aquilo que é mais lucrativo. Ou seja, mexer no celular é muito mais fácil que você ler. Não é verdade? Você vai estar assistindo um vídeo, cara. E mesmo que seja ler, né? Você tem mais... Mesmo que seja ler, você é muito mais fácil. Colorido. Colorido. Tem várias outras coisas que te atraem melhor do que você pegar um livro ali, uma Bíblia, não sei quantas páginas para ler. Então, o nosso cérebro, ele é tendencioso a coisas mais fáceis e coisas lucrativas. Um exemplo também, igual você citou de faculdade, às vezes a pessoa faz não sei quantas faculdades e no final ela não faz nada porque o cérebro dela focou só naquilo que é lucrativo. Vou fazer medicina que dá dinheiro. Vou ser juiz que dá dinheiro. E às vezes o cara nem é chamado para aquilo, vocacionado, não gosta daquilo. Aí ele vai estudando, quer dinheiro, fica quer correndo dinheiro. Atrás do vento. Correndo atrás do vento. Porque o seu cérebro já acostumou a querer o lucrativo ou então o mais fácil. Então a gente, como cristão, a gente precisa tomar cuidado com isso aí, né? Porque senão a gente vai entrar nessa emboleira, Satanás vai lançando a seta, como o Jefferson falou, em cima de nós, para a gente não fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é o nosso chamado. O nosso cérebro embola junto também na preguiça e aí acabou. Chega lá 80 anos de idade, olha para trás, ficou velho, tá sem força, tá com doença, não fez nada para Deus, não ganhou almas, não investiu no reino, o dinheiro todo que ele investiu foi jogado fora porque não reverteu em nada de bom para ninguém, não fez bem para pessoas, foi um dinheiro jogado fora em estudos que não valeu a pena. Então tudo a gente tem que pensar sempre com a prioridade em Deus. Sempre com a prioridade. É um negócio que eu até preguei a semana passada, eu falei isso, que colocar primeiro o reino de Deus como prioridade em nossas vidas, e as outras coisas ele vai cuidar, né? Porque quando você for ter um carro, se você colocar assim, não, o que eu vou fazer com esse carro no reino de Deus? Qual que vai ser a importância desse carro no reino de Deus? Não, mas esse carro não é um carro ideal para isso, porque ele gasta muito. Eu preciso de um carro que gasta muito? Será que esse carro vai me auxiliar na minha vida? Aí quando você for querer ter uma casa, essa casa, pensa primeiro no reino de Deus. O que eu posso agregar no reino de Deus com essa casa que eu tenho hoje? Ou questão até mesmo de casamento. Eu quero casar com tal fulano, mas o que a gente junto vai agregar no reino de Deus? Se a gente sempre colocar Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vai dar certo. Agora, se a gente esperar e querer pensar em Deus só na hora que estiver apertado, aí sua vida vai ser só dificuldade. Você vai estar lembrando de Deus só na hora errada, na hora certa também, né? Só que no momento é errado, né? Hora certa, momento é errado, nunca ouvi isso. Pensando em Deus, só que atrasado, né? Você tem que sempre estar pensando primeiro em Deus, porque quando você pensa em Deus em primeiro lugar, o resto tudo dá certo. Você sente paz. Mesmo que dê alguma coisa errada, você vai falar, não, mas em primeiro lugar eu pensei em Deus, e se isso está acontecendo assim assado, tem um propósito, e não é isso que vai me impedir, não é isso que vai me fazer parar, né? Entender quem nós somos, né? Em Cristo, pegar a vontade de Deus, entender a vontade dele em nós e alinhar a nossa vida a ela, né? Aí não dá errado. Aí o que você falou, às vezes a pessoa faz o contrário, ela não sabe quem é em Cristo
ela escolhe a vontade dela, aí depois que ela escolheu a vontade dela, que ela já caminhou um tempão, cair, dar alguma coisa errada, que ela vai buscar em Deus uma direção, sendo que ela já podia ter feito o inverso, ela podia ter descobrido não, quem eu sou em Cristo, o que Cristo tem para mim, qual o meu serviço a prestar nessa terra, através de que vou pegar a vontade de Deus e alinhar a minha vontade. E aí não tem erro, né? E não quer dizer que a pessoa, gente, não pode ser médico, né? Não pode ser advogado, não pode ser um engenheiro. Porque às vezes a gente tá falando que a pessoa pensa, então eu tenho que só ser evangelista, só missionário, só pastor. Não é isso não. Você pode ser várias coisas nessa terra, mas sempre alinhado isso à vontade de Deus. É o que o Jesus falou, ó, eu sou um médico. O que é a minha função como médico, meu serviço prestado, ele coopera no reino de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim, me usando na medicina, me usando na advocacia, me usando no jurídico e por aí vai. Então sempre alinhando uma coisa à outra. Isso. O que a gente tem mais hoje no mundo é pessoas sem direção. E isso é perigoso, porque a pessoa que não tem direção, ela tende a olhar para o outro e querer viver a vida do outro. Então, é nisso que muitas pessoas se frustram. Talvez você está andando cabisbaixo, aí você vê um fulano rindo dentro de um carro e você fala, para me ser feliz eu tenho que ter um carro. Aí você vai lá, você já não tem condição para ter um carro naquele momento, aí você vai, gasta lá, divide lá, não sei de quantas vezes até morrer, compra o carro. Aí você fica infeliz, porque para aquela pessoa isso traz felicidade, mas para você já é algo que não trouxe felicidade. Então quando a gente coloca na mão de Deus, talvez o que ia te fazer feliz era ter uma moto, e você acabou comprando um carro sem necessidade nenhuma. Ou senão você escuta muitas pessoas falar assim, não, vida de solteiro que é boa. Aí você vai e fica aqui na cabeça, não, então o negócio não é casar, o negócio é ficar como aqui, ficar como ali, porque fulano falou que vida boa é isso. E você acaba vivendo isso, se frustra, depois fica um cara aí todo frustrado, uma mulher toda frustrada, talvez não consegue aquela pessoa que tanto almejava no seu íntimo, porque acabou seguindo cabeça de outra pessoa e perde essa oportunidade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque cada pessoa é individual, cada pessoa tem um propósito perante Deus, e não é o que satisfaz um que vai satisfazer o outro. E muitas vezes o que satisfaz aquele, igual aquele que acha que viver nessa montoeira de mulher, pega uma aqui, pega outra aqui, é o que realmente é bom, na verdade é uma pessoa iludida, que quando chegar no fim da sua vida, ou quando estiver perante Deus, vai ver que tomou a decisão mais errada da vida dela, né? Que foi uma decisão totalmente humana e totalmente cega, debaixo de um querer maligno. Sim, e a gente tem um padrão de vida que é dado por Deus, né, Jefferson? E assim, a vida é feita de escolhas. Deus deu um padrão através da palavra dele, da Bíblia, dizendo o seguinte, se vocês seguirem isso aqui, não tem erro, vai dar certo. A Bíblia, a palavra de Deus, Deus já deixou um padrão de vida humana bacana, perfeito, legal. Se você andar aqui dentro desses padrões divinos de Deus para o homem, acabou, vai dar certo. Só que a vida é feita de escolha. E muitas vezes a pessoa escolhe andar fora desse padrão correto para o ser humano. Então, mesmo que entrou o pecado do mundo, a gente sabe, teve todas essas dificuldades, há um padrão de vida. Ainda existe um caminho, né? Ainda existe um caminho. Deus deu o caminho. O padrão é esse. Se você andar assim, dessa forma, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo. Os ensinamentos de Cristo é o padrão nosso de vida, é o espelho nosso de vida. Se a gente seguir aquilo ali, vai dar certinho. No final, a gente vai para o céu, pronto, acabou. Vamos viver aqui uma vida de abundância na terra, né? De alegria, também de perseguições, mas dentro da perspectiva que Cristo diz, mas é uma vida de escolha. Se você escolheu andar fora disso, você vai colher dentro da sua consequência. Isso. Então é interessante a gente sempre estar atento à palavra de Deus e aos ensinos do Senhor, para a gente alinhar sempre a nossa vontade aos ensinamentos de Cristo aí. Verdade. E a gente fecha esse vídeo com uma fala de Salomão, né? Que ele fala assim, que a vida é muito fácil, né? A gente que complica ela, né? O dicionário da vida tá aí, né? Que é a palavra de Deus, né? Tá em nossas mãos. Ela é muito fácil. Ler a Bíblia, talvez muitos falam que é difícil, mas é muito... os ensinamentos são claros. Não são ensinamentos enigmáticos, tipo assim...
é algo que a pessoa tem que buscar um exegese, alguma coisa bem profunda para entender. O ensinamento é fácil, não matarás, não furtarás. Só que o homem complica tudo, né? A vida é fácil. A vida poderia ser muito mais fácil se a gente seguisse da forma com que Deus pede, né? Com certeza. E eu fecho com essa frase de Salomão, né? E estamos juntos nessa. E se Deus quiser, vai ter mais oportunidade da gente estar fazendo evangelismo esse ano ainda, nessa chuva deu uma estiada aí. Ou se a gente também conseguir aí de alguma forma sair de outra maneira, né? Mas está tudo na mão de Deus. Continua orando por nós aí. Amém. Deus abençoe a todos aí. E vamos seguir em frente nesse propósito aí. Um abraço a todos. Amém. Amém.